E agora chegou o momento da nossa conferência da noite. E eu quero convidar, então, a doutora Sani de Carvalho Rutz da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Tecnologias, lá da Universidade Técnica Federal do Paraná. Por gentileza, professora, uma salva de palmas para a nossa conferencista. Eu estou vendo onde que ficou o telão aqui? No preto ou no branco? No preto. Ah, acho que lá embaixo não é melhor. Queridos, a conferência que a doutora Sani vai realizar chama-se Competências Digitais de Professores para o Uso de Tecnologias na Perspectiva Inclusiva. Nesta palestra, apresentar-se-á e discutir-se-á o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, organizado pela Comissão Europeia, a fim de promover o desenvolvimento das competências digitais em educadores. O quadro, que partiu de uma série de discussões e deliberações, objetiva oferecer uma base comum, com uma linguagem lógica para se desenvolver, comparar e discutir distintos instrumentos para o desenvolvimento da competência digital dos educadores. Eu estava conversando com a Sani, se ela prefere permanecer aqui ou estar mais próximo de vocês e talvez facilitar um pouquinho a questão da apresentação no painel digital. Eu acho que ela vai descer. E eu vou descer com ela. Eu falo alto, mas não tanto, né? Primeiramente, boa noite a todos. Tá bom, né? Quero agradecer imensamente, primeiramente, vocês que me convidaram e oportunizaram a minha vida até aqui. Estou muito feliz mesmo. E agradecer ao João, né, que é a segunda vez que ele me convida. Eu fico pensando, olhando para o João, que a gente estudou junto lá em Porto Alegre, mal conversava, dava um oi ali, quando eu entrava no laboratório para invadir a física lá. E hoje a gente é parceiro de pesquisa em outra área, que não é a área que a gente se doutorou, né? De doutor em Ciências Materiais. Agradeço à professora Neuza também, aos colegas, os professores, sempre queridos. E ontem, quando eu descobri que talvez eu não viesse, eu quase chorei. A moça falou, o voo foi cancelado. Eu falei, mas eu tenho palestra. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é um prazer para mim estar aqui e falar para vocês. Eu sou da UTFPR, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá de Ponta Grossa. Para quem não conhece Ponta Grossa, ela é uma cidade de 100 quilômetros de Curitiba. E nós temos a Universidade Tecnológica, que antigamente era o Cefet, que se transformou em universidade. Nós temos 13 campos espalhados pelo Paraná. Pato Branco, Ponta Grossa, Curitiba, 2 vizinhos, e assim vai. Eu vou, como o professor falou, falar sobre competências digitais, né, que é uma temática que hoje, no caminho que nós estamos, das tecnologias, ela precisa ser discutida por nós, professores. Fiquei muito feliz na hora que eu vi que são professores da área de matemática, futuros professores da pedagogia, que eu tenho certeza que vai calhar bem certinho. Hoje de manhã eu comentava com uma aluna que a gente faz uma análise do currículo, né, da licenciatura, e pouco tem de tecnologia. Então, assim, precisa ter mais. E eu acho que, talvez, a noite de hoje, ela ajuda um pouquinho a aumentar o conhecimento de vocês, né? Porque nós sabemos que cada área aprende aquilo que tem que aprender. Por exemplo, se eu estou fazendo matemática, eu tenho que aprender mais matemática, porque eu vou ser professor de matemática. Então, toda oportunidade que eu tenho de me especializar ou escutar um pouco sobre alguma coisa que vai ajudar na minha área, é muito bem-vindo. Deixa eu passar aqui. Perto do lado, João. Para lá?
Falta de competência tecnológica. Bom, quando nós vamos falar em competências ou tecnologias, é impossível não esquecer do que todos nós passamos aqui, no mundo, em qualquer lugar, todos os níveis de educação. A dificuldade que nós tivemos para, durante a Covid, passar o conhecimento científico aos nossos alunos. Todos nós fomos pegos de surpresa. Então, o uso da tecnologia na pandemia foi essencial para nós passarmos conhecimento aos nossos alunos. No entanto, muitos professores mostraram dificuldades a usar tecnologia. E eu não estou falando do professor da educação básica. Na minha universidade, tinha professor de matemática que falava: como é que eu vou dar aula? Eu não sei usar esse Moodle, não sei usar esse Meet. E passou, eu acho que a pandemia toda, mandando lista de exercício por e-mail. Então, assim, é uma ausência. E, principalmente, os professores da área da educação especial, que estavam acostumados a ensinar para o aluno, na presença do aluno com deficiência, por exemplo, o aluno cego. Vou fazer um círculo, vou fazer de barbante, no papel, vou pegar a mão do aluno, fazer ele tatear e mostrar o que é um círculo. Como que eu vou ensinar um círculo para um aluno do outro lado da tela? Então, a tecnologia, ela se mostrou muito importante e ainda continua muito importante em nossas áreas. E o que precisamos? Aprofundar esses conhecimentos. Só que esse conhecimento em tecnologia, ele não é uma coisa mágica. Não adianta a minha escola receber computadores novos, eu encher a sala e falar: agora os alunos vão aprender. Não adianta eu saber compartilhar, né, eu saber baixar alguns arquivos. O que o professor precisa é conhecer a tecnologia como instrumento de mediação. Ela serve para mediar o ensino, né? Ela não vai fazer um milagre na vida do aluno se o professor e o próprio aluno não souber o verdadeiro conhecimento da utilização da tecnologia. Hoje em dia, é importante falar em tecnologia, porque nós temos alunos com deficiência inseridos no ensino regular. Na universidade, uns 20 anos que eu estou na universidade, eu nunca tive alunos com deficiência física ou, por exemplo, autista. Na engenharia, eu tenho, cada semestre, 2, 3 alunos autistas. Então, assim, eu, Sani, tenho que aprender como trabalhar com esse aluno. E a tecnologia, ela vai ajudar muito. Nós temos que fazer bom uso da tecnologia para trazer esse aluno e ajudar os demais alunos também na aprendizagem. Como eu já mencionei com vocês, ficou evidente na pandemia, e ainda existe problemas de professores a usar a tecnologia. Por exemplo, pense num aluno surdo em sala de aula. Se eu mandar um vídeo e eu não souber colocar legenda, o aluno vai ser excluído, né? Na pandemia, teve alunos que me ligavam: professora, eu não sei colocar legenda, o que para nós parece uma coisa tão simples. Não é. Por quê? Porque o professor se especializa, se aprofunda em outras áreas, em outros conhecimentos, né? Na parte da pedagogia, na parte do conteúdo. Porque nós, quando estudamos, nós sabemos uma matemática. Quando é para ir para a sala de aula, é outra matemática. Eu sei para mim, eu tenho que saber para ministrar esse conteúdo para o aluno. Mesma coisa para o aluno cego, audiodescrição. Daí a importância do domínio do conhecimento dessas tecnologias para ajudar os professores nesse ensino. Por exemplo, nós sabemos que os leitores de tela, eles não leem equações matemáticas. Eles passam e lêem como figura. Então, eu tenho que ter esse conhecimento de alguns softwares que eu possa utilizar em sala de aula para trabalhar com esses alunos, né? Por exemplo, alternativas para imagens, vídeos com descrição de imagem, libras, legendas. Esse conhecimento vai me ajudar muito se eu tiver, por exemplo, um aluno surdo na sala e faltar intérprete de libras. Gente, aplicativo, bonequinho, nada vai substituir o intérprete de libras.
Mas no momento que você, por exemplo, não contou que o intérprete de Libras, eu já passei por isso, que o intérprete de Libras ia faltar, de urgência, não tem outro, então você não pode excluir o aluno. Se o aluno está lá, você tem que dar oportunidade de aprendizagem para o aluno. E um caminho viável é esses aplicativos, né? Para que você possa, já que o aluno está ali, o aluno surdo, fazer com que ele também tenha oportunidade igual os demais alunos. E ali também tem outras ferramentas para você verificar a acessibilidade, como a ferramenta EBAIN, recursos adaptados. Então, na verdade, o que nós precisamos hoje é mudanças nos currículos. Eu não posso receber novos alunos e continuar aquele ensino oralidade. Eu aprendi na oralidade. Nós temos novos alunos hoje. E eu preciso trabalhar com esses alunos de maneira diferenciada, metodologias diferenciadas. E aí é que vem a conversa com vocês do Digicompedu. Alguém conhece o Digicompedu? Já ouviu falar? Quadro de competências digitais? Então, veja bem, ele não é o único. Existem N quadros de competências digitais. Tá? O Japão tem, a Austrália tem, a França tem. Eu vou falar do europeu. Por quê? Porque eu tenho projetos, oriento, pesquisas, usando esse quadro de competências digitais. Tá? Então, veja bem, ele é um resultado de uma preocupação da comunidade europeia em concatenar, disponibilizar, incentivar os professores a ter competências, eu digo competência, conhecimento, em situações básicas digitais. Básica do professor usar uma tecnologia, por exemplo, mesmo para a inserção de um vídeo, de uma legenda num vídeo, coisas bem básicas, que para todos pode ser, mas isso é fácil, mas não é fácil. E esse quadro de Compedu, o que é o objetivo dele? Ele quer desenvolver ou propor um modelo de progressões em 6 níveis para ajudar os educadores a avaliarem. Mais para frente, vocês vão verificar que ele é dividido em 6 áreas, né? Que nós temos 22 competências em 6 áreas. Qual é a área que o professor tem que dominar e tem que desenvolver a competência para trabalhar com o conhecimento básico de tecnologia? Tem um teste que depois vocês vão poder fazer, a gente faz e descobre qual é o nível de competência que você está. O livro, depois eu vou, aquele amarelinho ali, eu vou deixar esses slides, depois vocês podem pegar o link, ele tem na internet também, ele dá mais instruções, o que eu posso fazer para melhorar a parte tecnológica, né? Então, aqui são as áreas. Envolvimento profissional, que é a área 1, tá? Recursos digitais, ensino e aprendizagem, avaliação, capacitação dos alunos, que em Portugal eles chamam de aprendentes, né? E promoção da competência digital dos aprendentes. Observem que essas 6 áreas, elas são subdivididas. Competências profissionais dos educadores. O que o professor tem que ter conhecimento, tem que ter competência? Está ali na área 1 e área 2, que é o envolvimento profissional. É o envolvimento profissional da escola, do gestor, do coordenador, do pedagogo, para falar, usar a tecnologia para falar com os pais, para divulgar algum evento na escola. O que ele pode usar, que software que ele pode usar, que aparelho que ele pode usar, que tecnologia que ele pode usar, para beneficiar o trabalho dele. Eu sempre digo que a tecnologia, ela é nossa aliada no nosso tempo, ela facilita a nossa vida. E nós temos ali os recursos digitais também, que é o professor que tem que ter esse domínio para trabalhar com os alunos. Nas competências pedagógicas dos educadores, nós temos também ensino e aprendizagem, avaliação e capacitação dos professores. Trabalhar a avaliação de forma envolvendo recursos digitais. E, no último lá, a competência dos aprendentes é a promoção da competência digital dos aprendentes. Nós, professores, temos que promover com que os alunos aprendam. Sempre falam, os alunos são educação 4.0, 5.0. Não sabem. Os alunos da universidade, eu falo, Stalin, gente, Stalin lá, o GeoGebra que a gente vai usar para fazer algum gráfico, eles não sabem estar lá. Então, assim, eu não sei qual é o conhecimento tecnológico que eles têm, eles não sabem. Então, os professores falam, sempre tem alunos que sabem mais que a gente,
Mas, assim, a grande maioria ou tem preguiça ou é outro tipo de tecnologia que eles sabem. Então, aqui, ó, as 22 competências que eu mencionei, elas estão ali. No envolvimento profissional, nós temos comunicação institucional, que eu já mencionei, que é como é que a escola vai se comunicar, né? Como é que ela vai dar o recado, como é que ela vai divulgar uma promoção na escola, uma vacinação. Então, será que os gestores, as pessoas que trabalham na escola têm essa competência digital para trabalhar com essa disseminação de forma geral? Colaboração profissional. Como que é a minha colaboração profissional com meus colegas? A Sani descobriu lá um software que dá para os alunos visualizar gráficos 3D e eles aprendem melhor. Será que ela combinou com a colega dela, lá, a Nilceia, que dá a mesma disciplina, ou a Maria? Então, essa parte é a colaboração profissional. Prática reflexiva. O que eu, Sani, posso fazer para melhorar a minha forma de ensinar? Eu tenho 40 alunos, metade da turma, mais a turma reprovou. Será que o problema é dos alunos? Né? Será que eu sou tão boazona assim? Para não dizer outra palavra, que tem alguns professores que chegam na chegam na matemática e falam, aquela turma é ruim, sou bom, reprovei todo mundo. Não sei se ele é bom. Então, é essa parte reflexiva. Desenvolvimento profissional, da capacitação digital. Então, o professor ele vai aprender um software hoje. Amanhã já não serve mais. Tá? Então, ele sempre vai ter que se atualizando para aprender novas substituições, eu digo assim. Né? Recursos digitais. Tem a seleção, criação e modificação e gestão, proteção e partilha. Seleção. Será que eu sei selecionar alguns materiais para utilizar em sala de aula? Como é que eu seleciono esses materiais? Daí vem a parte de criação. Piscando vermelho aqui, acho que é bateria, não sei. Pilha. A gestão e criação. Desculpe, criação e modificação. Será que eu posso adaptar esse material, modificar? Gestão, proteção e partilha. Fui lá na internet, quero uma figura de um gatinho. Peguei o gatinho, pus no meu slide e passei para os meus alunos. Eu posso fazer isso? A figura, ela tem dados que é livre, que eu posso usar? Então, isso chama-se competência do professor, saber se a figura eu posso utilizar ou não. No ensino-aprendizagem. Então, qual a competência que eu tenho para ensino, para orientar, aprendizagem colaborativa, aprendizagem autorregulada? Eu vou meio que pular essa parte aqui, que depois tem mais detalhado, alguns que eu já falei, eu não vou repetir. Na avaliação, eu vou entrar um por um deles. Na avaliação, estratégia de avaliação, análise das evidências, feedback e planificação. Está falhando, né? Não sei o quanto está melhor. Vamos ver esse aqui. De capacitação dos aprendentes, né? Eu vou ter que verificar qual é a capacitação dos aprendentes em termos de acessibilidade e inclusão, diferenciação e personalização, e envolvimento ativo, que a gente vai verificar daqui a pouco. E a promoção da competência digital dos aprendentes, literacia da informação, comunicação, criação de conteúdo. Os alunos têm essa capacidade, nós vamos promover que eles desenvolvam, que eles mostrem esse conhecimento. Uso responsável e resolução de problemas. Então, aqui, eu vou no envolvimento profissional. Já falei para vocês que envolvimento profissional envolve a competência do professor para comunicação institucional, a colaboração profissional, a prática reflexiva e o desenvolvimento profissional contínuo digital. Eu já mencionei isso, tá? Acho que já está bem claro, tudo bem? Na comunicação institucional, tem uns exemplos ali, saber usar as mídias sociais para se comunicar com a comunidade escolar. Então, aqueles exemplos ali, vem repetir o que eu já falei para vocês, tá? Na explicação.
Colaboração profissional também, que eu falei, colaboração com os colegas, utilização de plataforma e compartilhar. Formação, eu ver o que eu preciso para me atualizar, ali em projetos disciplinares. Nessa atualização ali, workshops, eu sempre falo que tem um documento que antes era o Horizon, vocês já ouviram falar? E agora é feito pela Educase. Então, todo ano, eles se reúnem, vários pesquisadores de vários países, e eles dizem qual é a tecnologia, né, que você tem que saber num prazo de curto prazo, médio prazo e longo prazo, 2, 3, 5 anos. Gente, quando eu li, estava conversando com os alunos do doutorado, na disciplina de tecnologias, dizia lá IA. Isso há uns 5 anos atrás. E agora já está a IA generativa, né, que está avançando no conhecimento. Prática reflexiva, já falei da autorreflexão dos professores, né? Desenvolvimento profissional contínuo, também já falei. Indo para o 2, recursos digitais. Qual é a competência que nós, professores, temos para trabalhar com recursos digitais? Então, eu tenho que ter competência, eu sempre vou dizer sinônimo, competência, conhecimento, tá? Conhecimento em seleção. Como é que eu posso selecionar um determinado material numa plataforma, num FET, para trabalhar com os meus alunos? Criação e modificação. Eu posso adaptar? Eu posso mudar e dizer que está adaptado e posso usar? Gestão, proteção e partilha. Eu posso compartilhar com todos os meus alunos? Né? Então, essa parte é muito importante. E depois vocês vão verificar que nível que vocês estão, cada um de vocês. O DICOMPEDU, ele usa vários testes, e ele também trabalha com a taxonomia de Bloom, para chegar nesses resultados aí, tá? Tem que ler bem documentado essa parte aí para poder... Eu não vou entrar nesse meio, como é que eu cheguei, que eu sou um pesquisador recém-chegado. Quando você fizer a tua pesquisa lá e responder as perguntas do questionário, deu lá que você está recém-chegado. Quer dizer que você tem curiosidade, olha, mas você não usa, você não vai atrás. Então, você está naquele nível lá. Daí nós temos o nível explorador, o nível B1, que é integrador, nível especialista, que é o B2, líder, que é o C1, pioneiro, que é o C2. Gente, esses níveis é de acordo com os conhecimentos que eu tenho em tecnologias, para usar em todos os níveis, em todas as áreas que eu falei anteriormente, tá? Depois a gente volta aqui. Então, por exemplo, seleção. Fui fazer o teste lá e saí no nível A1. O que significa o nível A1? Que eu sou um pesquisador que limito a fazer uso da internet raramente ou nunca encontra recurso para ensino e aprendizagem. Minha aula é só oralidade, eu falo, escrevo no quadro e deu. Tá? Por exemplo, se um professor cai lá no C2, pioneiro, o que vai dizer sobre esse professor se ele fez a resposta certinha do questionário? Promove a utilização de recursos digitais, orienta professores sobre estratégias, busca repositórios, recursos adequados, disponibiliza e compartilha esses recursos com outros professores, além de configurar o seu próprio repositório. Então, observe que é uma caminhada e é cumulativo. E o DICOMPEDU, se você está no nível lá, A1, eu não sei nada. Não, ele dá caminhos para você ir para o A2, para você ir para o A3, então você vai aprendendo, até que você fica um nível líder ou pioneiro. Não é uma mágica, tá? Você vai verificando, vai lendo e vai vendo que você pode modificar. Na criação e modificação, por exemplo, vou fazer o teste lá, caio no B1. Daí eu dou que eu sou um integrador. Integrador, eu crio e modifico recursos básicos com algumas funcionalidades avançadas, adequando recursos digitais ao contexto da aprendizagem. Por exemplo, integra animações, links, elementos multimídia interativos. Tá? E assim sucessivamente. Tem o nível de criação e modificação do líder até o pioneiro. Para gestão, proteção e partilha. Por exemplo, vou fazer o teste lá e deu que eu sou A2. Então, significa que eu gero estratégias básicas para gestão, proteção e partilha de recursos digitais. Só isso.
Mas, por exemplo, se eu tiver lá no nível C2, significa que eu publico recursos digitais profissionalmente, desenvolvendo e compartilhando conteúdo original em diversas plataformas, promovendo boas práticas de gestão e proteção de dados. Né? Então, é esse conhecimento, essa competência digital que os professores têm que ter, consideradas como básicas, para trabalhar com tecnologia com os alunos. Daí, nós temos aqui um exemplo que foi gerado pela imagem do Copilot, que é uma inteligência artificial. Eu ensinei os alunos do doutorado a usar algumas ferramentas, eu e mais um outro professor, o professor Albino, e depois eles foram criando as imagens. Então, você pode pedir lá, ele cria a imagem. Você não precisa fazer slides mais. Você pede para ele, ele faz slide para você. Né? Não precisa ficar lendo 20 artigos para minha pesquisa. Quantas vezes eu pego um artigo que ele diz lá no título uma coisa e promete, eu vou ler, não serve. Perdi um tempão para ler. Perdi não, porque a leitura, quem lê bastante, fala bem, aprende mais. Mas eu posso pedir para o ChatGPT me ajudar. O que diz esse artigo? Ele vai resumir e vai te passar. Só que existe um problema. Você, professor, tem que saber usar os prompts, que são as perguntas que você vai fazer para ele. Se você perguntar uma meia boca, ele vai te responder uma meia boca. E deu. Então, você que tem que treinar para que você tenha resultados. Né? Quais os pontos principais do artigo, qual que é o objetivo, qual é a fragilidade. Então, você começa e você vai olhar lá, esse artigo aqui não serve para minha pesquisa, e vai glosando. Então, o tempo que você tem vai sobrar para outras atividades. Então, nesse aspecto que eu acho que a inteligência artificial ajuda muito. Ela ajuda a otimizar a tarefa e também no meio de eu trabalhar com os alunos de forma de mediação, tá? Quando eu for trabalhar para ensinar um conteúdo. Então, aqui foi desenhado lá pela inteligência artificial um exemplo de um professor utilizando recursos digitais sem modificações. Então, como nós vimos lá no teste, ele se classifica como A1. E assim por diante, o professor criando e modificando apresentações com ferramentas básicas. Veja bem, ele estava só utilizando, depois ele foi lá, criou, modificou, então ele já está no nível 2, A2. Um professor integrando funcionalidades avançadas, animações, multimídia, já está no B1. E assim, por outros exemplos, tá? Daí, eu não posso deixar de falar da competência do professor em recursos digitais para alunos com deficiência. Né? Então, eu tenho que ter alguns conhecimentos. Por exemplo, tem um aluno lá que é cego ou é surdo, matriculado na minha sala de aula. A intérprete que cuida dele. Não é assim. A intérprete faz a interpretação do conteúdo. Quem explica é você. Né? Então, ali também, posso usar o ChatGPT e perguntar. Já que o professor vai dizer, mas eu não sei, onde é que eu procuro? Vai no ChatGPT, tem um aluno cego, quais materiais que eu posso usar? Ele vai responder. Então, é você saber utilizar essas tecnologias para otimizar o seu trabalho. Leitores de tela, né, software com NVDA, JAWS, que permite às pessoas com deficiência visual navegar e interagir no conteúdo digital. Então, não precisa o professor aprender o material, ele precisa saber que existe e disseminar com os alunos, com os colegas, com os professores. Software de ampliação de tela, né, programas como o ZoomText, que ampliam o texto e as imagens de tela para facilitar a visualização de pessoas com baixa visão, ferramentas de conversação com texto e fala. Nós nos acostumamos tanto na pandemia a abrir grupo de pesquisa no Telegram ou no WhatsApp, né? Então, como é que eu vou mandar para um aluno que é cego? Então, existem software que converte o texto escrito em áudio, o que vai ajudar as pessoas com deficiência visual ou dificuldades de leitura. Entende? Então, assim você vai trazendo esse aluno que tem deficiência incluso no ensino, porque você vai dar oportunidades de aprendizagem igual a todos os demais alunos. Isso é inclusão. Daí nós temos aqui o ensino-aprendizagem, tá? Que é a terceira área. Então, ela também tem 4 níveis: ensino, orientação, aprendizagem colaborativa e aprendizagem autorregulada. Sempre falando em termos de conhecimentos, competência. O que eu preciso saber para que eu tenha competência nesse nível? Eu não vou ler aqui, que tem uns exemplos aqui.
quando eu estava trabalhando com esse de Compedu, eu pedi para alguns alunos explicar algumas áreas. E essa aluna, a Kelly e a Jordana, fizeram um mapa conceitual. Saber trabalhar com mapa conceitual para apresentar ou resumir um conteúdo também é competência digital. Antes a gente fazia na mão aqueles mapas conceituais, agora já tem o software SMAPTool que dá para eu utilizar. Então, ela explicou aqui, aí ficou pequeno. Competências relativas ao ensino-aprendizagem. Por exemplo, ensino. Né? Que competência que eu tenho que ter? Gerir e orquestrar adequadamente estratégias de ensino digital. Experimentar e desenvolver novos formatos e métodos pedagógicos para o ensino. Eu não vou ficar no ensino da oralidade já. Tem tantos recursos. Eu posso usar, por exemplo, simulações do FET Simulation. Então, já é uma competência avançada que eu vou ter no ensino se eu não ficar só no quadro GIS. A utilização do FET é um exemplo. Orientação. Usar tecnologias digitais para proporcionar orientação e assistência oportuna dirigida. Por exemplo, eu posso usar o Moodle para trabalhar com os alunos, o Telegram. Tá? Eu vou experimentar e desenvolver novas formas e formatos de oferecer orientação e apoio ao aluno. O apoio na aprendizagem, no ensino. Né? Aprendizagem colaborativa, usar tecnologias digitais para promover e melhorar a colaboração do aprendente. Por exemplo, fazer um fórum no Moodle e pedir que os alunos interajam e façam trabalhos em conjunto. Isso é uma aprendizagem colaborativa, onde os alunos vão interagir. Você pode até criar salas, por exemplo, no Meet, no Google Class, montar mais salas, separar os alunos por sala e ficar olhando como é que eles estão trabalhando. Já fizeram isso, né? Porque vocês usaram bastante o Meet na pandemia. E usam. Aprendizagem autorregulada. Eu vou usar a tecnologia para apoiar a aprendizagem dos alunos. Permitir que eles planejem, que eles monitorizem, que eles façam as coisas e reflitam o que eles erraram. Então, por exemplo, eu posso dar quizzes, né? E falar para eles, o que você errou, o que você precisa melhorar. Né? Então, eles mesmos estar cientes do que eles precisam melhorar. Lógico também é que ela põe um exemplo da educação com pessoas com deficiência. Por exemplo, como é que eu falo competência pensando no aluno que está ali na sala de aula, um aluno com deficiência? E, gente, não é só um aluno com deficiência. Todos os nossos alunos têm grau de aprendizagem diferenciada. A gente explica as coisas e tem um aluno que só olhou você explicar ali, pronto, já aprendeu. Tem alunos que têm que perguntar um monte de vezes, repetir 10 folhas de exercícios, e ainda não vai bem na prova, ou ele não entende o conteúdo. Então, cada um tem um nível. Eu sempre falo para os alunos, descubra o seu. Tá? Daí aqui, utilização de recursos para mediar a aprendizagem, como recursos de fala para leitura, uso de cores para evidenciar conceitos, utilizar Libra e de maneira simultânea, combinar de forma integrar. Eu não posso propor uma atividade que eu tenho um aluno surdo e eu esqueça que eu preciso do intérprete de Libras, que eu preciso de um aplicativo que eu possa, pelo menos, colocar esse aluno num grupo de trabalho e deixar que ele também participe, que ele também fale. Então, eu tenho que pensar nesse aluno. Se você não dá oportunidade igual para o aluno que tem deficiência, a escola é deficiente. Orientação, personalizar a plataforma para tarefas e atividades fora do ambiente presencial. Então, assim, não diretamente eu vou dizer, ó, você não foi bem em tal coisa, eu vou dar uma tarefa diferenciada para você. Ah, não, assim você vai estar punindo o aluno. Eu observo os meus alunos que eles estão resolvendo uma integral. Eles sabem fazer toda a integração, uma integral tripla em coordenadas esféricas, que é bem complicado. Mas eles não terminam o exercício porque caiu numa fração, eles não sabem somar fração. Então, assim, o que eu faço? Eu vou separar em grupos e vou dar algumas atividades, pode ser qualquer software que tenha, algumas atividades que envolvam fração, e já vou estar de olho naquele aluno que errou, e vou pôr ele naquele grupo, mas ele não vai saber. Ele vai saber quando ele tiver que fazer as atividades para ele aprender. Então, essa é uma orientação que eu posso fazer hoje, não pensando só no aluno com deficiência. É aquele aluno com dificuldades de aprendizagem. Sem que você diretamente fale, ó, você não sabe somar fração,
vai na minha sala que eu vou te ensinar, ou procura um livro, ou se vire. Então, o professor pode fazer isso. Aprendizagem colaborativa, né, que eu vou utilizar recursos, apps, que eu já falei para vocês, para que o trabalho que os alunos que têm deficiência, seja visual ou auditiva, que seja surdo, possa também participar colaborativamente da pesquisa. Não é, eu não vou deixar ele fazer porque ele não escuta ou é surdo. Não, o professor tem que, em termos de aprendizagem colaborativa, agir nesse meio campo de utilizar esses instrumentos, esses aplicativos, ou convidar o próprio intérprete de Libras para traduzir. Eu falo para vocês assim, porque na minha universidade não tem intérprete de Libras para todos os alunos, todas as disciplinas. E, às vezes, eu tenho que usar os leitores. E os alunos, uma aluna falou que ela não consegue, ela entende a leitura labial, tem vários professores, menos a minha, que eu falo muito rápido. Então, assim, às vezes não funciona. Daí a gente tinha que ir para outro caminho. Então, ela usa o WhatsApp, algum texto, para colocar a gravação da voz, para passar em texto. Então, assim, eu tento falar mais devagar, mas é complicado. Aprendizagem autorregulada, né, promover feedbacks adequados à condição específica de cada aprendente. Então, se o aluno que tem aquela deficiência ou dificuldade de aprendizagem não foi bem, você dá o feedback da parte que ele teve esse desenvolvimento, para que ele não fique desanimado. Então, você tem que incentivar os alunos a participar. Tudo isso faz parte da competência de ensino-aprendizagem. Então, com toda a diversidade que nós temos de alunos hoje, se você usar a parte tecnológica, a parte digital, vai ficar mais fácil para o professor e para o aluno também. O aluno se interessa pela tecnologia. Eu vou falar agora de avaliação. A avaliação, ela é uma competência boa, se você usar tecnologias, porque ela vai melhorar as estratégias de avaliação em termos de trabalho, né? Eu sei disso porque eu sou professora de cálculo e não tem como avaliar os alunos se não der prova. Daí, de um tempo para cá, eu e uma professora lá estamos usando o Moodle. Então, assim, os alunos têm uma atividade que é somativa. Então, eles têm a prova e mais algumas atividades que eles têm que fazer em casa. O Moodle vai abrir amanhã, 10 horas, o aluno tem 3 tentativas para fazer a atividade em casa. Então, assim, é uma forma de avaliação, vale nota. Mas os alunos fazem em casa. É uma forma de avaliação para você incentivar o aluno a usar também a tecnologia. Então, porque ele vai fazendo papel ali, um exercício. No computador, às vezes, é um pouco diferente. Se for um software, alguma coisa que ele tem que desenvolver, fazer um gráfico, alguma coisa. Então, parece que passou do papel para a tecnologia, eles não sabem mais fazer. Ou como é que eu vou pôr um vetor ali no software, no GeoGebra? Parece tão complexo, mas não é falta desse conhecimento, dessa competência tecnológica. Depois que a gente dá o curso, como é que usa o GeoGebra, deles, é tão fácil. Dá para usar só assim na prova? Eu falei, não, você tem que saber fazer também, porque o software pode fazer errado e você vai ter que corrigir. Daí eu venho com as ideias da IA, por exemplo. Pegamos, semana passada, eu com a minha aluna, 3 questões do Enem. Demos para o ChatGPT fazer. A primeira acertou, a segunda acertou, a terceira era um gráfico. Eu ia trazer para vocês verificarem, ele errou. Era uma interpretação gráfica, ele errou. Daí a Neumar, que é a minha aluna, é isso mesmo? Ele fez de novo, fez errado de novo. Daí, na terceira vez, ele acertou. Então, assim, a máquina, a IA, o calculador, não vai substituir nunca o professor, porque você vai ter que ter uma coisa chamada criticidade. Você vai ter que ser crítico de falar, está errado, não é por aí. Né? Então, vai ter problema se você confiar demais na máquina e deixar que ela faça tudo. Né? É como um gestor. Um gestor vai estar sempre de olho no como os professores estão trabalhando, para melhorar sempre a mesma coisa vocês. Então, assim, está errado. Né? Então, essa parte aqui, ela desvia um pouco do que eu estava falando, mas é a importância de você usar as tecnologias. Tá? Então, a avaliação, de forma digital, ela vai facilitar a inovação na educação e monitorar o progresso dos alunos. Por quê? Porque os alunos não vão ser avaliados só no papel. Então, eles vão saber desenvolver, fazer alguma coisa na forma tecnológica. Definição. Ali eu coloquei uma definição de avaliação para dizer o que se entende, o que nós estamos falando em avaliação, né? Que é o processo de coletar, analisar e usar informações para melhorar a aprendizagem.
Essa área dentro de Compedu, ela subdivide-se em 4 itens. Então, competência na estratégia de avaliação, tá? Análise de evidências e feedback e planificação. Essa competência de análise de avaliação, estratégia de avaliação, eu tenho que saber como que eu vou avaliar o progresso dos alunos. E existem softwares que eu posso verificar isso, que ele dá a porcentagem de quantos alunos aceitou. Ah, mas vai ficar só no quantitativo? Não, porque você pode abrir a questão e ver aonde que o aluno errou. Eu acho que está mais detalhado aqui, competências, por exemplo. Essa estratégia de avaliação é usar tecnologias digitais para avaliação formativa, monitoramento contínuo e somativa, avaliação final. Não deixar para fazer a prova só no final do semestre, só uma única prova. Eu tenho que ter esse monitoramento. Como é que eu vou monitorar? Monitorar a aprendizagem dos alunos usando ferramentas digitais. Parece um trabalho grande, mas não é. Então, se o professor tiver essa competência, ele vai mexer com o software para fazer esse monitoramento. O Moodle faz isso, né? Você coloca lá as atividades, o aluno posta, ele já vai colocando, você só quando é a parte qualitativa que você tem que ler, se o texto está legal, se condiz com o que você quer. Melhores estratégias de avaliação formativa, com quizzes, jogos e sistemas de resposta em sala de aula, que compete à avaliação formativa. Implementar a avaliação somativa utilizando recursos como áudio e vídeo. Na competência 4.2, as análises das evidências. Então, assim, eu vou ter que ler ou saber que existem dados, que aquele tipo de software funcionou. Eu não vou pegar no escuro, não. Então, eu vou ter que essas evidências, para ver se ele realmente me traz resultados. Então, formular atividades de aprendizagem que gerem dados sobre o desempenho dos alunos. Então, você vai ter que ter competência para criar essas atividades que demonstrem a competência dos alunos. Como é que eles foram, né? Como é que eles tiveram desempenho. Analisar e interpretar evidências de diferentes fontes para ter uma visão abrangente do aluno. Então, é aquela história que não é uma única prova que o aluno fez, que ele errou, não sabe. Então, eu tenho que ter outras formas, né, de verificar como que é a compreensão do aluno de determinado conteúdo. Avaliar criticamente as evidências digitais para tomar decisões informadas do ensino. Então, aqui é a valorização, né? Porque, às vezes, o software pode ter dado uma resposta que não é condizente com o que o aluno quis dizer, que o aluno quis responder. Então, tem que ter essa criticidade também de não confiar no software. Tá? Não é passar o trabalho de correção de prova para a máquina que ela vai fazer. Não. A competência 4.3, muito importante, que é o feedback que você dá para os alunos. Isso é muito importante. Então, aqui eu tenho feedback digital, fornecer feedback imediato, detalhado aos alunos por meio de ferramentas digitais, que o aluno tenha acesso e veja onde ele errou. E qualquer software da parte de matemática, ele consegue mostrar o passo a passo, por exemplo, uma integral, uma derivada, né? Então, eu posso mostrar a resolução e mostrar para o aluno onde ele errou. Ó, você errou nessa linha aqui. E, às vezes, é uma matemática básica que ele tem dificuldade ainda. O Maple, que é um software de matemática, faz isso, tá? Ele mostra passo a passo. Monitoramento. Monitorar o progresso dos alunos e fornecer apoio direcionado quando necessário. Então, como é que os alunos estão progredindo nos conteúdos que eu estou apresentando? E ajustar estratégias de ensino e avaliação com base nos dados coletados. Então, quando você verificar como é que os alunos estão desempenhando, eles não estão indo bem em alguma coisa. Então, você vai ter que fazer adaptações para melhorar a forma de ensino, tá? Para você ter bons resultados na avaliação. Então, isso é a competência também. Daí nós temos capacitação dos aprendentes, né? Os aprendentes são os alunos. Então, ela também se subdivide em 5 itens que apareceu ali, que eu vou falar detalhadamente. Então, qual é a competência da capacitação dos aprendentes? Eu vou ter que usar tecnologias digitais para melhorar a inclusão, a personalização e envolvimento ativo dos aprendentes, né? Então, por exemplo, competência para criar estratégias focadas em capacitar os aprendentes a gerenciar sua própria aprendizagem de maneira eficaz e autônoma. Eu sempre falo para os alunos,
Uma vez, tinha um aluno que estava de braço cruzado, eu falei, você não vai copiar? Não. Por quê? Porque eu não quero. E eu, professor de cálculo, para mim, os alunos têm que fazer. Final passou um tempo, fui entregar as provas. Tinha uma prova que tirou 10. 45 alunos na turma, eu nem sabia quem era. Eu falei, quem é fulano? Sou eu. O menino, que não copiou nada, que ficava só lendo da aula, tirou 10. Então, assim, isso o próprio aluno, já falei para os alunos, presta atenção. Tem aluno que se copiar ao mesmo tempo que o professor está falando, ele não aprende nada. Falei, vocês têm que ver, têm que monitorar como é que vocês aprendem. Quem escrever, o cérebro, ele vai ajudar você a manter algum nível de aprendizagem quando você escreve. Mas se você tem dificuldade, não escreva. Fica de braço cruzado olhando. Mas, então, assim, não é para todo mundo deixar de copiar o conteúdo, que nem o menino que eu mostrei. Esse é o caso dele. Então, assim, fazer com que os alunos enxerguem e gerenciem o seu próprio aprendizado, sua própria maneira. Nós não conseguimos descobrir. Eu verifico que tem vários alunos ali que vêm com um calhamaço de folha, fiz 50 exercícios de cálculo, reprovei com você, o fulano não fez nada e passou. Né? Então, assim, eu falo, é o nível de aprendizagem, você tem que gerenciar, você tem que saber. Então, essa é a competência que o professor tem para capacitar a aprendizagem dos alunos. Exemplos, implementação de projetos de pesquisas autônomos, desenvolvimento de planos de estudos personalizados. O que mais que tem aqui? Daí, dentro da capacitação dos aprendentes, eu tenho aprendizagem personalizada, planos de estudos ajustados ao perfil do aluno. Então, aquilo que eu falei para vocês. Eu não vou dizer, você é fraquinho, eu vou dar... Não. Você vai dividir os alunos em equipes, você, professor, vai ter que ter a competência para poder liderar essa parte e fazer um plano que aquele aluno recupere, que nem eu dei o exemplo do aluno que não sabia fazer integral, porque ele não sabia fazer integral, não acertou porque ele não sabia somar frações. Então, assim, põe uma equipe, vocês vão trabalhar com esse projeto aqui, que envolve um conteúdo que o aluno, que usar 1 ou 2, 3, 4, põe junto lá, tem essa dificuldade. Porque tem alunos que sabem muito bem fazer gráfico, vão lá e fazem os gráficos uns paraboloides, uns epiboloides, que nem eu não sei fazer, que fica tudo torto. Habilidade que o aluno tem. Então, o outro tem dificuldade para enxergar essa geometria espacial, bota ele no grupo daquele que sabe, vai ficando junto, entende? Então, essa parte que o professor tem que ter essa visibilidade e competência. Aprendizagem baseada em projetos, né? Então, eu vou os alunos vão criar projetos que usem pesquisa e aplicação prática. Eu tento fazer isso no cálculo, porque eu acho que o aluno tem que aprender. Tinha um professor falando hoje de manhã, que ele tinha um livro, acho que ele não deve estar aqui, que o aluno tem que aprender com exemplos. Então, assim, eu não sou formada em engenharia eletrônica, tá? Mas eu dou derivadas, eu posso trabalhar com resistores em paralelos. Então, eu falo para os alunos, vocês vão criar um exercício da engenharia elétrica, usando resistores paralelos com conteúdo de derivada. Então, isso você vai fazer os alunos criar os projetos, né, para aplicação prática. Então, aprendizagem baseada em projetos, é um exemplo. Autoavaliação e reflexão. Estudantes avaliam o seu progresso. Então, é interessante que o aluno fala, você tem que falar para o aluno, por que você tirou 2 na prova? Por que você não fez nada? Então, essa reflexão do aluno, por que ele não sabe? Tem aluno que me fala, eu sou burro. Não, você não é burro. Você tirou a vaga de um candidato que quer passar e você passou aqui na UTFPR. Então, assim, essa autorreflexão é muito importante. Porque alguns alunos vêm e falam para mim, você falava que eu não prestava atenção na aula, ou não vinha na tua aula, era preguiça que eu tinha. Então, assim, essa autorreflexão para eles é importante, principalmente na idade que os alunos estão do ensino, terminando o fundamental, indo para a universidade, ou onde eles não têm essa capacidade de enxergar. E também aqui, acessibilidade e inclusão, né? A competência de garantir que todos os aprendentes, independente de suas necessidades específicas, possam acessar e beneficiar das oportunidades de aprendizagem. Mas é que nem aquilo que eu falei, você tem que dar oportunidade para que o aluno aprenda. Você não pode perguntar assim, coitadinho do aluno é cego, como é que eu faço para ensinar ele? Não. O que eu posso fazer para que ele aprenda? Porque ele sabe.
Uso de tecnologia assistiva em sala de aula. Então, tecnologia assistiva é um tema que eu acho que todo professor tinha que se aprofundar, porque ela ajuda muito, muito, muito. Qualquer nível de aprendizagem, qualquer deficiência, ela vai facilitar bastante. Adaptações curriculares para atender estudantes com necessidades especiais, ali está errado, o certo seria alunos com deficiências, tá? O termo que a gente usa é aluno com deficiência. Usar o termo portador também é errado. Portador, você porta um objeto, ou portar um título. A deficiência, o aluno nasce ou ele adquire. A gente vê em documentos, a gente vê as pessoas num jornal falando portador de... Não é portador coisa nenhuma. Tá? Então, não use o termo portador que está errado. Então, é muita coisa para a gente aprender, mas assim, algumas coisas a gente vai lendo, como é que eu me refiro, né, a pessoa, né, com deficiência? É a pessoa com deficiência, tá? Diferenciação e personalização. Objetivo, ajustar o ensino a atender às diversas necessidades do estudante de aprendizagem de cada estudante. Cursos que oferecem diferentes trilhas de aprendizado, adaptados a diferentes estilos de aprendizado. Então, você pode colocar uma trilha de aprendizagem onde você vai atender alunos que um tem uma dificuldade X, outro tem dificuldade Y, então eles vão interagir nesses trabalhos e vão aprendendo. E são alunos com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem. Utilização de avaliações formativas para personalizar o feedback e orientações. Tá? Sempre avaliação formativa, tá? Para você dar a oportunidade do aluno. Envolvimento ativo, permitir que o aluno se envolva, né, promover participação ativa dele no processo de aprendizado, incentivando a interação, a exploração, a experimentação, mostra um exemplo de alguma simulação ou de algum jogo, consegue fazer um igual? Por exemplo, os alunos de iniciação científica que vêm fazer IC comigo, eu falo, quero ser meu aluno do C? Quero. Tem que saber impressão 3D. Daí eu falei, tem aqui um dominó adaptado, que é o dominó, esse dominó que a gente conhece, da bolinha lá, que você vai 6 com 6, 0 com 0. Só que o aluno fez um dominó adaptado. Na pecinha do dominó, em cima tem os números indorábicos e tem braille. Só que não é só o número, ele tem que fazer 3 vezes 2, por exemplo, 6, tem que fazer as operações de soma, divisão, multiplicação, para poder jogar. Daí eu falei para o aluno da iniciação científica, não sei, aqui está uma ideia, você faça a tua. Daí ele veio e fez um bingo da matemática, basicamente muito parecido com o que o outro fez. Então, essa oportunidade que você dá, eu não criei nada, quem criou foi o aluno, criou o bingo da matemática. Pense um cego jogar bingo. Daí, a roleta não tinha, ele fez umas peças, né, para a pessoa com deficiência, que a pessoa cega usar, mas tinha também braille. Daí agora o terceiro aluno já falei, tem o bingo, tem o dominó, o que você quer? Daí ele fez um material para ensinar, esqueci o conteúdo matemático, equivalência matemática, né? 5 mais 2 é 7, 6 mais 1 também é 7. Então ele fez um jogo que você tem que juntar peça com peça. O professor dá o tabuleiro, na primeira coluna tem lá 6. O aluno vai ter que achar, 5 vezes 7, 32. Daí 16 mais 16, também é 32. Ele vai ter que achar a equivalência e encaixar ali. Então, é uma ideia que não é minha. Foi uma ideia que os alunos tiveram a partir de outros materiais que eu mostrei. E isso é bem legal. Daí a gente doa esses materiais, gera mais, imprime mais e doa para a instituição. Então, trabalhar com esses métodos de ensino baseados em jogos, simulações, os alunos conseguem fazer uma programação. Trabalha lá com logo, essa parte bem básica para desenvolver o raciocínio, é muito bom, eles gostam disso. O benefício na capacitação dos aprendentes é que os alunos vão ganhar o quê? Independência. Eles gostam de mostrar o que eu criei, o que eu fiz. Né? E os alunos são bem inteligentes. Valorizar, eles vão ficar mais engajados, né? E sempre com a eficácia, ou seja, os dados de suporte, estatística de estudos que evidenciam melhorias no desempenho dos alunos com determinadas pesquisas. Tá? Daí aqui, a capacitação dos aprendentes, está lá importante, encorajamento e produção de estratégias em ambientes variados. E agora, para o último aqui, que é a promoção da competência digital dos aprendentes. O professor tem que promover essa competência digital dos alunos.
Então, aqui, ó, de novo, a imagem girada ali pelo Dael, falei, eu quero, eu promovi, os alunos fizeram. E uma imagem que representa a promoção da competência digital dos aprendentes. Preparar os aprendentes para o uso eficaz e responsável das tecnologias digitais, eles têm que saber mexer. Promover a aprendizagem ativa, criativa e colaborativa. Fazer com que os alunos verifiquem, aqui esse debate importante, comparar e avaliar a credibilidade das informações. Vamos pegar uma informação, de onde você pegou? Né, que site que é? Para ver se ele fica verdadeiro, se não é fake news, ou se o conteúdo do conceito realmente é aquilo. Tem erro, pode ter erro matemático, pode ter erro de definição, erro conceitual, tá? Então tem que sempre pedir para os alunos. Porque você pede um trabalho, os alunos vão lá no Google, colocam lá e jogam, né? Então, você tem que falar para eles, veja bem, vão numa página, tem um professor que tem uma página, que trabalha com isso. Então, eu sempre direciono, vão lá na Universidade X, lá que tem a parte só de EAD, né, que as universidades têm bastante hoje em dia. Comunicação digital, usar tecnologias digitais para comunicação em diversos contextos, participar de redes e comunidades digitais com os próprios alunos. Tá? Então, você tem que promover, você tem que incentivar os alunos para que eles desenvolvam essa competência. Trabalhar coletivamente utilizando ferramentas digitais, co-criar conteúdos e projetos digitais, que é aquilo que eu falei dos jogos lá do dominó. Né? Então, eles vão fazendo outros. Então, você tem que criar essa capacidade. Eu nunca falei nada para o aluno, faça um bingo da matemática. Ele viu e fez outro material semelhante. Desenvolver e integrar conteúdos digitais. Aqui, ó, aplicar direitos de autor e licenças corretamente. Ah, eu não sabia não. Então, o professor tem que sempre estar falando para os alunos que hoje, com a tecnologia, é muito fácil. Eu descobri que você pegou uma imagem minha que não tinha direitos autorais. Estão entendendo? Então, tem que deixar claro para os alunos isso. Garantir a segurança e privacidade dos dados digitais, que é muito importante, principalmente na IA, né, que ela vai pegar dados, às vezes começa a fazer as perguntas e tem que ver como é que você vai responder. Ah, não responda nada, deixa em branco, vai para frente. Compreender as implicações éticas dos usos de dados digitais. Tá? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você adaptou, você pode chamar que é teu, você podia adaptar. Então, com esses recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, os alunos têm que estar competentes nessa parte aí. Solucionar problemas técnicos básicos e avançados. Os alunos têm que saber, por exemplo, por que meu computador está tão lento. Ele tem que saber que está muito cheio, uma coisa bem básica. Tem que saber instalar um software, tem que saber passar um antivírus. Então, essa parte técnica também é competência para eu trabalhar com a parte da aprendizagem dos alunos. Aplicar o pensamento computacional para resolver problemas. Vamos colocar em partes? Como é que você faria tal coisa? Vamos fazer um desenho ou um algoritmo. Os alunos conseguem fazer o algoritmo. Então, a gente começa com partes pequenas, dá para usar aquele app Inventor, não sei se alguém já usou. Esses algoritmos que são fáceis, fácil de montar para você ensinar os alunos. Então, você vai desenvolvendo neles o pensamento computacional. Utilizar tecnologias digitais para a aprendizagem contínua, planejar e monitorar a própria aprendizagem digital. Então, são competências que os alunos vão aprender ao longo da vida. Então, eles têm que ter essas competências. Eu falei muito de IA, e esse é um dos que eu usei. Os alunos ensinei a usar, eles usaram. Então, se alguém conhece o SciSpace, né, ele consegue explicar o contexto de uma pesquisa. Se você perguntar, ele te responde. Tem que saber perguntar, né? O prompt tem que saber fazer. E equações matemáticas, você manda ele resolver soma de frações, ele faz. Coloque passo a passo, ele coloca passo a passo para você. É como se fosse sua assistente pessoal de pesquisa. Ele é construído usando GPT-3, que é um modelo de aprendizagem de máquina da terceira geração. Ele tem 270 milhões de artigos no repositório, tá? De línguas. Disponível em várias línguas. Tem muito material lá. Acho que esse foi um dos primeiros que eu usei com os alunos. Bom, e aqui que eu falei para vocês, ó, depois eu vou deixar aqui, o João pode passar, ou não sei se dá para alcançar ali com o celular, o QR Code ali. Quer avaliar seu nível de proficiência em competências digitais? Então, vocês vão mirar ali ou copiar ali o site Digicomp Teste Edu.
é interessante que vocês façam, os professores façam com os seus alunos, para ver a competência deles, né? E vocês mesmos para saber de vocês, tá? Quem não conseguir fazer, que estiver longe, não conseguir fazer, vão fazendo aí, depois eu vou escolher um para me dizer. Não, estou brincando, só quem quiser, né? Posso mudar aqui? Está terminando aqui, tá? Ó, eu peguei 2 alunos lá para mostrar para vocês. Primeiro lá, o aluno fez, tirou C1, ele é líder. Caro educador, vocês vão receber assim, ó, caro educador, seu nível de proficiência nas competências digitais é líder C1, com base no DICOMPEDU, Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, né? Aquele 47,18 embaixo é médio dos respondentes, então ele está bem acima, ele está no nível 74. Daí, o que significa? Que os educadores que estão nesse nível de proficiência têm abordagem consistente, abrangente, tudo aquilo que a gente comentou já do líder. Daí o outro aluno ficou no B1, integrador. Gente, são alunos que estão num doutorado em ensino, ciência e tecnologia. Vou pensar, se eu pegar um curso de computação e aplicar esse teste aí, não esperem que todo mundo vai ser líder, tá? Porque as perguntas são assim, você pode compartilhar, você usa, você faz alterações, dependendo do que vocês vão respondendo, vai dar um resultado. Sejam verdadeiros. Um professor lá de Lisboa, Meirinhos, Manuel Alves Meirinhos, ele pegou e pediu para os alunos fazer um teste. Ele tinha 3 bolsas para dar para os alunos que tinham dificuldade, estivesse tirando mais baixo para poder aprender. Daí uma menina falou, ele falou, bom, vocês todos são nível bom. Fulano, vocês criando vão ganhar uma bolsa de tantos euros para aprender, Daí a menina, mas eu também, professor, não, você é líder, ou é pioneiro? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia. Então, assim, é interessante que vocês sejam bem sinceros para saber o nível, tá? Ó, daí essa aluna tirou B1, que é um educador que ele está bem a nível abaixo da média, que esse nível de proficiência, experimentos de tecnologias digitais, numa variedade de contextos. Daí ele diz ali que utiliza de forma criativa para melhorar diversos aspectos do seu envolvimento. Lá no final ele diz que os integradores só precisam de mais algum tempo para experimentar e refletirem complementado por incentivo colaborativo e troca de conhecimento. Gente, esse livro do DICOMPEDU, eu tentei mostrar rapidamente o quadro para vocês, ele é muito amplo, ele tem ideias, ele tem cursos para vocês fazerem para melhorar no nível que vocês precisam melhorar, tá? Por exemplo, eu sei às vezes usar os recursos, mas eu não sei nada de compartilhar, não sei se eu posso usar. Ai, que medo agora, será que eu posso pegar uma figura? Então, assim, da internet, ela tem direitos autorais ou não? Como é que eu faço para ver os direitos autorais da figura? Então, assim, todas essas informações aí que parece tão difícil, vocês têm essas ajudas aí nesse livro, tá? Aqui, os alunos que ficaram ali, o último está errado, lá o C2 não é explorador, é pioneiro, tá? Uma conclusão do DICOMPEDU, terminando aqui. O DICOMPEDU é a estrutura mais abrangente que orienta o desenvolvimento profissional de competência digital dos professores. Observem, ele não vai tornar vocês competentes. Ele vai orientar, vai direcionar como é que você vai ter que melhorar a tua competência digital. Eu evito, às vezes, falar o termo competência. A Cleci, que acho que está aqui, quem é da educação? Quem é da educação? Educação? O pessoal da educação não gosta da palavra competência. Então, eu uso sempre conhecimento, né? Apoia o desenvolvimento das competências profissionais e pedagógicas dos professores e das competências digitais dos alunos. Oferece ferramentas de autoavaliação e programas de treinamento para orientar os professores, passo a passo, no desenvolvimento das competências. Fornece aos professores uma linguagem e lógica comuns que podem ajudar na discussão, no intercâmbio de melhores práticas entre países. Eu estou orientando um menino, se vocês quem for fazer o teste, vai olhar ali, que para um professor que atua na educação especial, que nem a menina ali que é da educação especial, ele não ajuda muito. Então, não tem um quadro de competências digitais direcionado para pessoas com deficiência ser usado, tá? Daí, agora, tem um menino que está tentando adaptar um quadro e criar um quadro do doutorado, está no doutorado, está tentando fazer. E tem uma menina também lá de Portugal, que está fazendo também com os portugueses, né? Na parte da educação especial. E daí, essa menina vai defender o mestrado dela, eu oriento, e o professor Meirinhos orienta o meu aluno de doutorado. Daí, aqui, para finalizar, a figura também foi gerada pelo Dawi, ali, não sei se vocês conhecem Dawi,
que ele faz as figuras, você pode falar, eu quero uma imagem de um cavalo, ou sei lá, o que você falar, ele vai gerar. Parte desse material foi elaborado pelos discentes do Programa de Pós-Graduação e Doutorado em Ensino, Ciência e Tecnologia, disciplina Fundamentos e Tecnologias Digitais para o Ensino da Ciência. Os slides, quando eu comecei a juntar, eles ficaram uma salada de fruta. Daí eu tenho uma aluna que tem uma competência muito boa na parte de slides e ela foi arrumando, né? Falei, deixa que eu vou pôr ali, o ChatGPT faz. Ela, não, professora, eu gosto de arrumar, colocar figurinha, deixar bem bonitinho, né, com desenhos. Então, seria isso, pessoal. Eu acho que aqui tem alguns materiais que eu usei, o Conselho Europeu, Lucas e Moreira, que é o livro, tá? Aquele livro amarelinho, vocês podem baixar e ler. Ele é fininho, bem bom. E os sites ali que eu usei para fazer as figuras que os alunos usaram. E estou à disposição. Tem alguns artigos já publicados da competência digital dos alunos do curso de Ensino, Ciência e Tecnologia, que você vai pensar. Se os alunos estão no doutorado em Ciência e Tecnologia, um mestrado, são top em tecnologia. Não. Então, assim, tem que melhorar bastante, porque não é só você saber mexer num software, né? Só você baixar um arquivo. Eu sempre falo, eu nunca esqueço uma vez que eu era coordenadora do programa e eu mandei uma planilha de Excel. Uma professora doutora do programa falou, Sânia, você mandou só um. Eu falei, não, está tudo lá. Sabe aquelas abas do Excel? Nunca tinha aberto na vida e não sabia. A pessoa é burra? Não. A pessoa não teve a oportunidade de aprender e nunca mexeu com Excel. Então, assim, parece umas coisas tão simples, mas não é. Tá? Que vai ajudar bastante. Acho que seria isso. Obrigada. Estou aberta a perguntas. Se alguém tem pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone e você poderá, então, realizar a pergunta para a professora Sânia. E eu quero depois alguém me fale se já fez o teste. Tá. Perguntas? Levanta a mão. Alô? Pergunta para ela se tem quais iniciativas dele. Professora? Mais longe. Nossa, mãe. Iniciativas a nível do Brasil. A nível do Brasil, tem iniciativas similares? Tem. Né? O Brasil não tem ainda um quadro de competência digital brasileiro. Mas ele tem o CIEB, CIEB. CIEB já está trabalhando com as competências digitais dos professores. Não é um quadro ainda, mas ele tem um monte de níveis. Oi? CIEB é o nível de referência no Brasil. Tá? Então, se alguém quiser depois procurar CIEB, CIEB, ele não tem o quadro, nem a tese para você fazer, mas eles têm todas as competências, as ajudas. Mais alguém? Acho que o teste vai ser difícil, acho que tem bastante pergunta, né? São 3 níveis. Então, vocês não vão conseguir fazer agora, é bastante perguntinha para vocês respondendo, para poder ele qualificar e ver o nível que vocês estão. Mais alguém? Eu vou deixar os slides com o professor João, daí se alguém quiser pegar, pode, tá, à vontade. É isso? Tem mais alguma pergunta? Então, em nome do nosso... Ah, tu quer perguntar? Só um pouquinho. Esse aqui? Ele tem uma ciência. Esse aqui, pega esse aqui. Pega esse aqui. O que você perguntou? Ferramenta de correção de avaliação. Ferramenta de correção de avaliação. Ferramenta de correção de avaliação, a ferramenta não tem, mas você pode, por exemplo,
No Moodle, sabe mexer no Moodle? O Moodle ele tem as atividades lá que você põe. Então, você pode escrever a atividade, por exemplo, dei uma derivada para o aluno fazer. Você pode estabelecer até determinado tempo, espaço, caminho que ele fez, meio ponto. Ou então, se ele errou tantas casas decimais, você estabelece quanto que ele vai dando, entendeu? Você é como se fosse um algoritmo. Se ele fizer até aqui, tal. Então, você põe essas condições para o aluno. Daí, ele vai girar sozinho, o aluno dá a resposta lá, ele vai girar. Um tirou 0,5, outro tirou 0,8, outro tirou 1. Por exemplo, valia 1. Porque ele obedeceu todos os critérios. Então, você vai criando os passo a passo. Dá para fazer isso sim. Né? Porque tem pessoa que zera a questão do aluno, pelo amor de Deus, né? Se ele errar, eu não zero. Eu vou até onde o aluno desenvolver o raciocínio. Porque nós também podemos errar. E no nervosismo ali, ele pode errar a resposta final. Não é gabarito. Né? Mas o Moodle faz isso também. Deve ter outras plataformas que fazem também. Eu uso o Moodle porque ele faz isso. O GPT também. Faz também. Você pode programar ele, assim como eu fiz com o Moodle, para os alunos entrarem e fazer tal atividade assim, assim, assim. Você que vai impor daí até onde você vai considerar. Até aqui 0,2, 0,3, 0,5, entendeu? Mais alguém? Mais alguém? E assim, eu acho que na universidade, os alunos têm que se mexer no ChatGPT. E alguém comentava hoje de manhã, acho que foi você, né? Que estão ensinando, tem uma professora fazendo um estudo para ensinar e a inteligência artificial para crianças, né? Educação infantil. Eu acho que tem que começar desde lá também. Mas assim, tem que ser lógico, tudo com medidas, né? Dosagens certas. Acho que é isso. Obrigada. Nós queremos então. Em nome então da coordenação e da equipe de organização do evento, a gente quer agradecer a sua fala, o seu sacrifício de ter vindo de ônibus até aqui. E a gente quer convidar, então, a nossa secretária do programa, a Ângela, para trazer aqui um mimo em agradecimento à professora. Professor João, mais algum recado? Então, estamos encerrando, então, as nossas atividades do dia de hoje, e todos estão convidados para amanhã às 8h30 estarei aqui, e aproveitem agora essa noite chuvosa, aí para, quem sabe, dar uma passeadinha pela cidade, né, conhecer o centro, né. Então, uma boa noite para todos e um bom descanso. E amanhã estaremos aqui para dar continuidade ao sexto CICITEC. Obrigado.